Vou começar por mostrar as águas que captei nos baldes, nos bidões de 5 litros. Captei na estação de tratamento de águas do Porto. Este é o da captação, que é a água no seu estado, no mesmo estado em que ela está no Rio Douro. Portanto, é rigorosamente a água do Rio Douro. O seguinte é ozonizada. Isto é uma fase em que a água sofre uma oxidação para matar, eliminar micro-organismos e algas. Esta terceira é floculada, é uma água que existe numa fase de tratamento da estação de tratamento de água, em que existe num tanque em que são adicionados flóculos para agregar as partículas e limpar a água. E este é uma coisa que tem um nome muito estranho, que se chama preparação poligletrolito, que é uma substância que é deitada na fase de tratamento das águas residuais, portanto, a água que está fora que foi deitada fora do sistema, é deitado nessa água para novamente agregar os flocos e criar lamas. Lamas essas que estão aqui neste bidão e que sofrem um processo também de desidratação que as transforma em lamas espessas. Isto é feito num tanque que vocês vão ver numa imagem, que é uma centrífuga, que faz com que este processo todo seja também mecânico, além de químico. E vamos utilizar estas 6 águas para tratar as imagens que eu tenho aqui separadas de lado. Primeiro vou colocar as covetes junto de cada balde. Tenho de seguir uma ordem precisa para depois retirar as águas corretas de cada covete. Ok, isto depois vai ser rearranjado, este layout, para forma a visualizarem melhor o que eu costumo fazer. E eu vou ter que fazer uma coisa que naquele primeiro bidão não é preciso, que é agitar as águas, literalmente, para que elas fiquem bem misturadas, porque é um processo de sedimentação em que os elementos agregados sólidos tendem a ficar em baixo e a água purificada em cima. Ok? Já está a água de captação. Agora vamos para a ozonizada, que é praticamente idêntica à água de captação. Não há uma diferença visível. Ela tem uma diferença química, mas não é visível. Portanto, esta água foi adicionada ao ozono para criar a tal oxidação. Temos agora aqui a floculada, que eu vou agitar para que, de facto, os flóculos estejam misturados na água e ela adquira o tom castanho, que é o tom que ela tem no tanque onde é tratado. Portanto, tenho de agitar um bocadinho, porque esta água esteve parada muito tempo e, portanto, sofreu o processo de purificação, que é exatamente o que acontece na estação de tratamento.
Está ligeiramente mais castanho que as outras. Agora vamos para o polieletrolito, que é muito viscoso. Isto é uma superfície. Desculpem lá, eu esqueci-me de uma coisa. Foi colocar as luvas que tenho de colocar para manejar com estes líquidos, que são um bocado agressivos. Isto são um bocado agressivos para a pele. Trata-se de resíduos. E, portanto, tenho de colocar as luvas. Isto foi a água que eu recolhi enquanto fazia o projeto fotográfico na estação de tratamento de águas. Foi um processo bastante interessante, porque inicialmente a ideia era fazer 6 processos sequenciais e acabamos por, precisamente porque a água é muito semelhante em quase todo o processo, por fazer com que 3 dos garrafões dissessem a respeito ao tratamento de água residual, que são estas das lamas espessas e polieletrolito. Ora bem, eu agora vou pegar nas imagens e agora peço-vos a vossa ajuda. Suponho que estarão a ver. Eu vou só aqui visualizar o orador e vou marcar-me, que é para perceber o que é que vocês veem. Ora bem, isto são imagens dos projetos anteriores que eu elaborei nas topografias líquidas e na vizinhança líquida. Esta é uma imagem da Mata da Pasteleira do arquivo e de uma fotografia que eu tirei no Parque Urbano da Pasteleira. Esta, particularmente, é a única que tem frente e verso. Isto é uma fotografia do incêndio na Mata da Pasteleira. E isto é uma imagem muito escura, ficou muito escura impressa. Ela digitalmente é mais clara, em que é uma imagem também do Parque Urbano. Esta imagem é igualmente uma imagem da Mata da Pasteleira, do Parque Urbano. Isto é uma imagem composta por uma imagem igualmente de arquivo. São 2 imagens de arquivo. Este arquivo é de 1908, de uma publicação anterior a 1909, e esta fotografia é uma fotografia tirada por mim na Galeria Subterrânea de Massarelos, que é uma galeria que não é visível, está enterrada junto à alfândega. Isto é uma fotografia que tem uma fotografia também tirada na Galeria Subterrânea de Massarelos, com a fotografia de uma inspeção a um manancial de água do arquivo de 1909. Isto é mesmo uma fotografia que eu já vos mostrei, simplesmente não tem verso. Esta fotografia A3, que eu vou dobrar para depois, a ideia é fazer um booklet no fim. Esta fotografia é uma fotografia do Laboratório das Águas do Porto. Eles tinham estes instrumentos muito estranhos, que basicamente faziam medições químicas da água, e que parece uma coisa muito, e é de facto uma coisa científica e tecnológica, e que não parece à primeira vista ter a ver com a água, mas é exatamente um instrumento integrado no sistema de tratamento da água. Esta imagem é uma imagem da ETA de Lever, num dos últimos edifícios da estação, em que tem este aspecto quase de instalação cênica, em que basicamente são elementos que precisavam de ser arrumados e que são arrumados a um canto, mas são de uma forma muito disciplinada, são marcados e sinalizados. Aliás, a estação de tratamento
era uma estação que impressionava pela disciplina, e pela limpeza e pela organização que havia no espaço. Que imagem querem que eu comece a tratar? Começo pelas A3, começo pelas A4, começo pelo número de cor, uma preto e branco. Enquanto pensam nisso, eu vou colocando o resto das águas. Falta esta, que é o polieletrolito. Esta é desta lama que ainda não foi completamente desidratada. É menos espessa do que a outra. Como estão a ver, a água sai completamente clara. Isto porque eu não agitei antes. Portanto, vou ter que agitar. Agitar um bocadinho. Agora já sai um bocadinho mais espessa, mais castanha. E agora vamos para a última recolha de água, que é uma lama extremamente espessa. Para ser espessa, eu vou ter que agitá-la novamente. Se quiserem ir perguntando alguma coisa, estejam à vontade. Portanto, como vocês já devem ter percebido, o que vamos fazer é colocar aquelas imagens dentro das águas. Estão a ver como esta é espessa. Aliás, isto cheira muito mal, eu avisei. É mesmo a fase final dos resíduos mais concentrados que são deitados fora. Isto é levado em caminhões, na estação de tratamento. Portanto, vou então fazer o seguinte. Se vos parecer bem, vou colocar esta imagem mais clara, de cor. Vou dobrá-la, porque o objetivo é fazer um buclete em A4. E vou colocá-la nas lamas espessas. E agora vou utilizar esta preto e branco, fazer a mesma coisa e vou colocá-la nas lamas. Precisamente para ver o que é que acontece ao preto e branco, estando imerso numa água acastanhada. Acham que eu ponho uma de cor ou uma preto e branco? Qual é que escolhiam destas? A da frente e verso. Parece-vos bem? Ok, vou fazer isso. Vou colocar a frente e verso.
poderá ajudar a fazer o dupleto também. Vou colocar aqui na floculada. Não no polieletrolito. Isto é mesmo viscoso. E agora, vou colocar esta. Vou submergir aqui bem as folhas na água. Vou colocar esta na floculada. Também tem algumas características de agregados sólidos. E agora, por último, se calhar coloco esta, parece mais diferenciada, e vou colocá-la entre as mais duas, colocar isto na ozonizada. Temos 7 folhas, temos mais uma subsequente. Portanto, esta já está. Vou colocar esta na captação. Estas águas, estas imagens correspondem a 2 processos fotográficos, digamos assim, um que tem a ver com as infraestruturas da água, nomeadamente da ETA e da estação de tratamento de águas e das instalações das águas do Porto, em percorrer todos os espaços que lhes diziam respeito. Eram vários e muito diferentes, e fundamentalmente estando quase nunca haver água, havia sempre aparelhos, instalações, tubagens. Isso estava muito claro no projeto que foi apresentado na primeira sessão. E agora, penso que assim vê melhor. Não sei como é que vamos de tempo, mas se calhar começava a retirá-las das águas. Para isso, vou utilizar as tampas. Estas imagens, quanto mais tempo estiverem nas águas, maior será o efeito sobre a imagem, não é? Como estão a ver, ela adquiriu um tom mais castanho e tem estes veios provocados pela água, as lâminas espessas. Fica aqui a secar. Agora, tirava esta, que acho que é estado do polieletrolito. Esta é mais visível quando seca, porque fica uma espécie de quase de verniz, assim, uma coisa esquisita por cima da imagem. E depois vamos mostrar imagens que já foram imersas. As diferenças são subtis, mas existem. Existiriam mais se elas tivessem mais tempo mergulhadas. Não, esta aqui é de polieletrolito. Como estão a ver, é viscosa, reluzente. Sim? Alguém disse alguma coisa?
Ok. Estas águas são águas, esta acho que é da floculada, se não me engano. Elas perdem o brilho do digital, começam a ganhar alguma profundidade. Isso nos pretos é bonito. E nas de cores também. Agora, vou tirar do arquivo 1909. E finalmente, eu acho que esta é a da captação. Está lá aqui. Ela já começa a enrugar. Eu, aliás, pensei em fazer uma coisa, porque eu vou fazer uma publicação final com os materiais todos do projeto, nomeadamente estes também são curados por mim, do workshop, e todo o trabalho que foi desenvolvido pelos 11 autores que participaram no projeto, mais os meus projetos fotográficos, e, portanto, farei talvez 2 publicações, e estava a pensar 2 ou 3, porque se calhar haverá um apêndice no texto da reflexão teórica que foi feito. E estava a pensar mergulhá-los em água. Isto é aquela primeira experiência que vocês viram. É um documento muito bruto, muito básico, mas que tem as imagens que foram mergulhadas. Dá para perceber uma coisa, estes flashes das imagens ficam diluídos, perdem aquela cristalização do digital e a imagem fica mais escura e ganha em profundidade. Há ligeiras alterações, esta imagem também foi bastante alterada, ficou mais difusa. Esta, acho que se nota mais a água que está dentro do tanque. E esta, inclusive, foi rasgada ao ser separada, é que tinha policoeletrolito. E ficou com preto, que eu gosto bastante. E ficou com mais branco ali da separação. Pronto, era isto que vos tinha para mostrar. Agora falta esperar que as imagens sequem. Isto vai durar bastante tempo. Mas como podem ver, elas já perderam o brilho do digital. Esta aqui também tem água aqui dentro. Portanto, estamos a mergulhar imagens de água na água. Esta são tubagens, as duas, tanto da esquerda como da direita. Gosto destas rugas. Eu estava a pensar, se calhar, ao fotografá-las depois, não sei qual será o melhor processo, ou digitalizá-las. Um processo que mostrasse mais as alterações da água. Esta imagem, eu gosto particularmente dela, porque é uma imagem muito bonita do catálogo do livro de 1909, uma imagem que eu tirei, que saiu muito difusa. Aliás, esta imagem, quando eu fui fotografar para a Galeria Subterrânea de Massarelos,
não era, a galeria estava completamente escura. E eu fotografei com a ajuda de um colaborador das Águas do Porto, que apontava a lâmpada, e eu fotografava, pedi-lhe para apontar a lâmpada para onde queria, e fotografava o objeto que estava a ser iluminado. E como não tinha luz, não dava para focar, rigorosamente. Portanto, o que eu fiz foi um cálculo da distância, utilizei uma câmera analógica de 35mm com rolo preto e branco, e, portanto, as imagens ficaram algumas muito difusas, ficaram entre o difuso e o nítido, mas com variações grandes. Esta foi uma das que ficaram mais difusas. E eu gostei de fazer a relação da imagem da luz com a luz do flash que o fotógrafo utilizou para fotografar esta pessoa, provavelmente um médico, que estaria a inspecionar um manancial de água. Esta imagem, vocês veem, não é? Escudo, se calhar, mas posso pôr aqui. Se calhar é mais visível aqui. Esta imagem é uma imagem que eu fotografei com uma câmera de filme de 110, que é o filme mais pequeno que existe e que é muito difícil de arranjar agora. Era um filme a cores e fotografei de propósito porque eu tenho uma câmera muito barata, que me custou 5€, e queria precisamente que as imagens saíssem alteradas. E quando quero fotografar de uma forma alterada as imagens, utilizo essa câmera. E foi com essa câmera que eu fotografei o Parque Urbano da Pasteleira. Portanto, as imagens são muito pouco indexáveis ao espaço, mas criaram objetos que me interessam particularmente e que aqui eu tentei associar um certo ar de objeto tecnológico com a materialidade desta casa, que eu acho muito bonita, que é uma casa do assentamento informal da Mata da Pasteleira, mas que tem estas chapas de metal a cobrir, e que se tivesse, quase poderia dizer que poderia ser uma casa feita por um arquiteto contemporâneo, que utilizaria muito possivelmente um tipo de linguagem semelhante. Aliás, é muito curioso as fotografias da Mata da Pasteleira, porque embora fosse autoconstrução, as pessoas tinham opções muito diversas nas formalizações das casas e algumas muito interessantes plasticamente. As casas foram demolidas no início dos anos 90 e deram lugar ao bairro novo da Pasteleira, onde as pessoas estão alojadas, com os problemas sociais que conhecemos desse bairro. Quem vive no Porto conhecerá, sem dúvida, o que se passa. Não sei se tem alguma coisa que me queiram dizer, se querem comentar alguma coisa nas imagens, o que é que vos pareceu mais curioso deste processo? Houve alguma coisa que vos chamasse a atenção? Acham um processo interessante, o processo de trabalhar as imagens na água? Desculpa, Francisco, eu só cheguei agora, eu não acompanhei o processo. Ok, mas estás a ver as imagens, não estás? Sim, e sei que eram 6 águas diferentes, não é? Exatamente. São 6 águas captadas na estação de tratamento de águas de Lever, em Costuma, no Rio Douro. Correspondem mais ou menos a 6 fases de tratamento da água. Vai desde a água captada no Rio Douro à lâmina mais espessa que é deitada fora do sistema, por caminhões que vão lá descarregá-la. E o que eu fiz foi estar a mergulhar imagens de projetos diferentes, de séries diferentes do projeto fotográfico, algumas que têm a ver com a própria estação de tratamento de águas, nomeadamente esta, que tem a ver com um edifício
faz parte do complexo, que é um complexo grande. Eu diria que aquilo tem talvez 1 quilómetro, talvez, qualquer coisa, que é uma das últimas edifícios, um dos últimos módulos da estação, e que é uma zona onde a água que é reunida para ser emitida para os depósitos municipais passa por aqui. Há um outro edifício no final que é só para a captação das águas dos anos 80, daquele arquivo que foi mostrado, não sei se tu viste, da captação da construção dos poços de captação da água dos anos 80. Essa água é praticamente pura, não precisa passar pelo sistema de tratamento de águas, portanto vai para esse último edifício que é uma estação elevatória. Mas estive aqui a mergulhar vários tipos de imagens que têm a ver com a água. Esta, por exemplo, tem a ver com o manancial de água que é pesquisado em 1909. Esta com a galeria subterrânea de Massarelos, que serve a parte sul do Porto. Isto também tem a ver com a galeria subterrânea de Massarelos. Isto tem a ver... Agora tenho de a ver, já não me lembro. Exatamente, esta tem a ver com uma publicação que é o primeiro volume da contribuição para a higiene do Porto, que é uma publicação de 1908. E esta, que deste lado é praticamente negra, que foi imersa numa coisa chamada polieletrolito, que é um coadjuvante que serve para tornar mais sólidos os flóculos que vão para a centrífuga no fim, que fazem o tratamento de água residual, e que tem uma imagem esta imagem do outro lado é uma imagem muito escura, que aqui aparece quase praticamente negra. Foi uma surpresa, porque no ecrã ela não é tão negra, tem um clarão vermelho, e deste lado tem um incêndio que ocorreu na Bata da Pastoreira. Esta imagem é uma imagem de um instrumento que eu encontrei, um aparelho que eu encontrei no laboratório das águas do Porto. Funciona ali em Santo Isidro e que tem este aspecto incrivelmente tecnológico e estranho. Não se adivinharia a função dele se eu não soubesse onde é que ele foi fotografado. E isto é publicação que foi feita com as águas, com as águas que foram, com as imagens que foram imensas nas águas de teste, do teste que fiz, e correspondem um bocado à ideia que eu tenho, porque eu vou fazer 2 publicações. No fim do trabalho, o trabalho vai ser comunicado editorialmente. E essa publicação vai ser feita em 2 ou 3 volumes, que reúne a participação dos 11 autores que participaram participam neste projeto. E eu estou a pensar fazer o mesmo, estou a pensar em mergulhar as publicações em água, no final. Há ligeiras alterações nas imagens, que são mais visíveis com uma luz intensa quando se está próximo. Por exemplo, esta questão do flare da imagem fica difuso depois de passar pela água, perde aquela cristalização do digital, as cores ficam mais intensas, mais escuras, o preto fica mais profundo, toda a imagem fica com maior profundidade e parece que o líquido também fica mais líquido. Por exemplo, aqui o espaço que tem o líquido parece que fica com ainda mais líquido porque fica mais difuso o que está dentro do líquido. Esta, por exemplo, teve nas lamas, é uma imagem amarela, mas ficou ainda mais castanha. Uma imagem sobreexposta. Estas imagens também ganharam em profundidade, parece quase offset sem verniz. E isto é um pequeno ensaio de visualização das imagens que também vou utilizar na publicação. Não sei se desta forma, não sei se reunidas como fiz no projeto para a vizinhança líquida nestes dípticos,
isso vai tudo ser repensado na altura da publicação e da edição da publicação. E provavelmente... Mas também conforme o tipo de papel que escolhas, ou não é? Se estivesses, por exemplo, a imprimir a jato de tinta, seria, não é? Ia gerar o caos, não é? O líquido da água sobre as tuas imagens. Sim, provavelmente diluiria mais, sim, sem dúvida. Eu pensei nisso quando estava a fazer as imagens para serem diluídas. E optei pelo offset. Mas seria interessante também experimentar com jato de tinta. Acho que a diluição da imagem seria maior até. E depois há papéis mais resistentes à água, outros menos. E este é particularmente um digital com papel premium, portanto é um bocado mais rijo e mais cristalizado, não é? Tem uma superfície mais brilhante. Portanto, os efeitos da água também são demoram mais tempo a fazer efeito. Mas sim, se utilizasse, por exemplo, Fabriano, se calhar também seria outro efeito, completamente diferente. Sem dúvida. Sim, o que se faz, não é, no processo da gravura, quando vais imprimir uma chapa de cobre, ou uma linogravura, ou uma xilogravura, não é? Que tu primeiro pões o papel de molho, exatamente porque ele vai perder toda a goma e porque ele se vai tornar muito mais sensível, ele vai receber toda a informação que tu deixes passar, não é? Através da matriz. Sim. E é muito diferente, não é? Se um papel ainda tem goma e recebe uma imagem, ou se o papel já perdeu essa goma através da água, e como é que ele então recebe uma imagem? Sim. E pronto, eu diria que até a nível dos suportes, não é? Haveria, não é? Se tivesses tempo para isso, terias imenso para explorar. Sim, sem dúvida. Assim, eu não vou deitar fora estas águas, porque a hipótese de exploração mantém-se, não é? E provavelmente pode ser que ainda venha a experimentá-las como estás a dizer, com papéis diferentes, impressões diferentes, com tempos diferentes de imersão. Isto eventualmente poderá integrar a publicação final ou não, também não sei, só quando começar a fazer a publicação. Mas há coisas que me agradam nos resultados, mesmo que rápidos, desta imersão que resultam nas imagens. Elas perde a cristalização do digital logo à partida. É uma coisa interessante. Que a Eliane está a tentar falar, mas ouve-se muito baixinho. Viva, Eliane, não te ouvimos. Acho que é interessante o experimento que estou ouvindo agora. Podes repetir, Eliane? Bem, interessante porque a água tratada, ela está sendo tratada por algum tipo de químico, né? O que seria processo inverso, que no processo fotográfico analógico, você joga a imagem em um tipo de água com químicos e a imagem aparece. E aí, no processo digital, a escolha que você está fazendo, você vai fazendo o processo inverso do desaparecimento da imagem já impressa no papel. Sim, vocês ouviram a Eliane, não? Conseguiram ouvi-la? Ela estava a dizer que no processo analógico de revelação a imagem aparece. E o processo que eu estou a utilizar é o processo inverso. É um processo que faz o desaparecimento da imagem. E é verdade. Eu, aliás, quando comecei a mergulhar as imagens na água, lembrei-me do processo de revelação, de impressão analógica. Porque, de alguma forma, é uma imagem que aparece no fim, diluída ou no analógico quando ganha intensidade. Mas fez lembrar isso. Até o processo físico de mergulhar, de ter covetes, e de deitar os líquidos nas covetes,
Mas é isso que estás a dizer, Eliana, é precisamente essa ideia do processo inverso de diluição da imagem, desaparecimento da imagem. Eu diria transformação da imagem. Porque ela perde um bocado aquele caráter muito cristalizado da indexação da imagem a um objeto. Isso é interessante. Ou vai perdendo. Sim. Alguma questão que os levantou a este processo? Acharam que isto podia ser feito de outra maneira? Acharam que é interessante a utilização das águas para tratar imagens que foram feitas sobre o tema das águas? No fundo, estamos aqui a fazer o que se calhar está a acontecer em muitos outros salas, que é trabalhar a água como tema e como médio, não é? No fundo, é essa ligação que fazemos.